Gente, o último vídeo da noite nós vamos dar um grande abraço ao nosso querido italiano Analyzer Mangás com o dia que a Shonen Jump quase cancelou Dragon Ball. Já falei isso várias vezes e a galera acha que eu tô mentindo. Agora eu vou trazer um cara com pesquisa aqui, porque vocês vão se lascar todo mundo. Tem Bora. mestrado na França, né? Oh yeah. E aí pessoal, aqui é o Leonardo Nicolin do Analyze It e dessa vez eu vou contar uma história pra vocês. Eu vou contar sobre como Dragon Ball estava indo mal de popularidade no seu início e como Hokuto no Ken foi essencial pra salvar a popularidade de Dragon Ball. Por isso, sem mais delongas, vamos ver esse vídeo e não se esqueça de dar like, se inscrever e comentar o que você acha de Hokuto no Ken ou o que você acha de Dragon Opa. Ball. Vamos lá pessoal. Au. Por que o Analyzer De usou qualquer modo, antes Midori? de falar de Dragon Ball, eu preciso explicar pra É, vocês pronto. quem era o Nishimura, o editor-chefe da época da Weekly Shonen Jump, e explicar o impacto e a importância que foi o lançamento de Hokuto no Ken. Para quem não conhece, Nishimura foi o editor-chefe da Weekly Shonen Jump na época de ouro da revista. Toma. Com o sucesso de Dr. Slump, Kinnikuman, Ring no Kakuro e muitas outras obras, a revista estava tendo a atenção de muitos jovens no começo dos anos 80. Contudo, as suas concorrentes continuavam extremamente fortes. A Weekly Shonen Sunday, com o lançamento de Touch e de Urusei Yatsura, tinha conquistado o público jovem com suas histórias de comédia romântica e de romance unidos a esporte. Nishimura, porém, não gostava muito dessa estrada que as revistas shonen estavam tomando e demonstrava clara admiração por obras mais violentas, como aquelas produzidas pelo Motomiya. É nisso que o editor-chefe começou a empurrar para uma linha editorial diferente, mais voltada para obras de ação, e é nessa linha editorial escolhida a dedo por Nishimura que vemos surgir em 1983 uma série que mudaria para sempre o mundo. Lembrando que Gekiga começou a sumir por volta de justamente 83, 85. Gekiga, que era um movimento contra mangás, que mangás era teoricamente uma coisa para criança, e o Gekiga era quadrinhos para adultos, né? E justamente disso diluiu, o movimento diluiu, e o Nishimura justamente é um dos remanescentes que queria que isso fosse reintegrado nas revistas. Como ele era editor-chefe, simplesmente trouxe um dos caras mais importantes pro GAR. Não porque que GAR, que é o movimento dos Brucutu aí, Otokojuku da vida. Hokuto no Ken. Hokuto no Ken conta a história de um guerreiro de artes marciais, Ken, que vive em um cruel mundo pós-apocalíptico destruído por uma guerra nuclear. Mesmo tendo mutilações, assassinatos, tripas e muitas cenas chocantes, a obra veio a se destacar principalmente... Mano, imagina a Record japonesa vendo os primeiros capítulos de Hokuto no Ken. No Japão também tinha essas polêmicas, né? Só pra constar. Quando rolava algum assassinato, assim, meio bizarro, né? Aí eu vi como é que o assassino era, e tipo, nossa, eu gostava de anime e Gostar de mangá. anime, de mangá, de Tem videogame. uma das teorias famosas de X nunca ter sido terminado, né? Que entrou em hiatus e nunca mais voltou. É que na época teve um assassinato de um garoto, eu acho, que foi morto pelo colega de classe. E ele achava que era Fuma? Eu acho que tinha alguma relação que fizeram assim com o mangá, não lembro qual foi. Caramba. É que tem essa e do terremoto, né? Que Terremoto é mais em X tem plausível, essa né? trama, né? O terremoto é Ou mais não, né? plausível. Assim, nunca foi confirmado qual foi o motivo dela serem pausadas e nunca mais Nunca voltado, teve. né? Mas é plausível entender o terremoto. por suas ótimas cenas de ação, que foram essenciais para colocar mais um tijolo na construção do gênero Battle Shonen. Em 83 tínhamos um outro mangá na revista, Dr. Slump, que era totalmente diferente do que víamos nessa nova linha editorial da Weekly Shonen Jump. Dr. Slump, com sua comédia simples, mas muito bem desenhada pelo Toriyama, estava vendendo como água e surpreendendo todo mundo com sua altíssima qualidade. A questão é que o seu autor, Akira Toriyama, não sabia mais como prosseguir com a história, como eu já expliquei no vídeo sobre Dr. Slump, que eu recomendo vocês irem assistir. Com ok para encerrar Dragon Ball por parte de Nishimura, Akira Toriyama e seu editor
Kazuhiko Torishima começaram a Torishima produção aí, de Dragon Ball. O mangá protagonizado justamente por Goku estreou logo em 84, contudo, como revelado pelo próprio Toriyama, não teve uma ótima recepção do público, indo mal nas votações da revista no seu começo. Tá, diferente do que eu coloquei no título, que foi um pouco clickbait pra chamar a atenção de vocês, Dragon Ball nunca chegou a estar realmente lá na linha do cancelamento, mas estava entre os piores votados, chegou a ficar na 15ª colocação entre 20 mangás da revista, por isso estava ali muito embaixo, e se continuasse com aquele rendimento por mais meses, aí sim poderia começar a estar em risco de cancelamento. Assim, o seu editor Torishima começou a procurar uma solução para salvar a popularidade da Então tava. série antes que fosse Tem que tarde. saber como é que era o procedimento na época, assim, se eles cancelavam mesmo, ou, sabe, pô, Undead Unluck fica nessa posição também, constantemente, né, cancelado. O Mission Family lá também, né? Na época poderia ter uma preservação maior dos autores também, né, ficar cancelando por qualquer coisa, né. Mas pior que não tinha muita preservação, não. O que eu me recordo, assim, principalmente pra obra de mangá, principalmente pra obras de comédia, nossa, era 2 pulos, assim. Dragon Ball nessa época era mais cômica, né? Tinha um possível rumo, assim, melhorar essa assim, obra definido. tão simples e tão divertida que era Dragon Ball no seu começo. Obviamente, criando o torneio Tenkaichi. O Torishima revelou em uma entrevista de 2019 o que inspirou ele a propor a criação de Budokai Tenkaichi. Mas primeiro devemos conhecer um pouco sobre esse editor que foi essencial na criação de Dr. Slump e Dragon Ball. Amigo e ao mesmo tempo carrasco de Toriyama, Torishima é responsável por muitas das ideias que vieram aparecer nas 2 primeiras obras do autor. Diferente de Nishimura, Torishima era mais favorável a histórias leves e com um bom teor de comédia, e acreditava que os mangás deveriam ser, acima de tudo, entretenimento. A questão é que a simplicidade humorística do Akira Toriyama e a linha editorial do Torishima não combinavam com os movimentos da época e também os movimentos da linha editorial da Weekly Shonen Jump. Isso estava prejudicando muito a popularidade de Dragon Ball, que não conseguia, diferente da obra anterior, agradar tantos japoneses no seu início. E foi assim que o Torishima decidiu ler a obra do momento, Hokuto no Ken. A realidade é que Torishima não gostou do que leu, pausando a sua leitura no 3º volume, e deixou claro na sua entrevista que é necessário ler somente 3 volumes de Hokuto no Ken para entendê-lo. Mas ao mesmo tempo que não gostou, percebeu que era uma questão de gosto pessoal e que havia várias qualidades na obra que Dragon Ball poderia se inspirar, principalmente no quesito a ação. Veio em mente, assim, a ideia de criar o Budokai Tenkaichi, que viria a dar uma reviravolta na popularidade capenga de Dragon Ball, tornando a obra um dos mangás mais icônicos de todos os tempos. A ideia do torneio veio justamente como um modo de adaptar a ação de Hokuto no Ken à arte de Akira Toriyama. Obviamente, Torishima não... Muito bom que Kinnikuman já tinha torneio volume 19 já. E ele precisou ler Hokuto no Ken, que não tem nenhum torneio Hokuto no Ken pra... Não faz sentido, tá ligado? Eu não tô falando que o análise tá errado, mas tipo... Ah não, vou pegar um torneio aqui. De onde veio essa sua inspiração de torneio? Ah, veio de Hokuto no Ken. Não veio de Kinnikuman não, que já tava com um 2º torneio em andamento. Não. Veio de Hokuto... Como assim, tá ligado? Escreveria a história e era responsável por dar sugestões e fazer críticas ao trabalho realizado por Akira Toriyama. Por isso, tanto no quesito arte quanto narrativamente, era a responsabilidade do Toriyama apresentar como seria esse torneio importante para salvar a popularidade de Dragon Ball. E vamos ser sinceros, pessoal, né? Por mais que o Torishima pudesse dar grandes conselhos, era realmente a genialidade do Toriyama em transformar aqueles conselhos em páginas incríveis e uma história tão
leve e linda de se acompanhar, que transformou Dragon Ball em uma das maiores obras de todos os tempos. Um outro elemento que o Torishima decidiu retirar de Hokuto no Ken foi as questões moralistas. Para ele, Hokuto no Ken era pesado porque sempre tinha uma mensagem moralista por trás. Por isso ele fez questão que Dragon Ball não seguisse essa linha, mesmo que essa linha fosse muito comum em vários mangás da época. Ainda bem que você já partiu, viu, Torishima? Ainda bem, mas opa, que isso, velho? Que isso, cara? Respeita o cara. Formando Dragon Ball em uma obra divertida, sem grandes pretensões e adicionando arcos ainda mais voltados para a ação, tanto Torishima quanto Toriyama conseguiram reverter a má recepção e, melhor, conseguiram render Dragon Ball uma obra mais popular do que o Hokuto no Ken e Kinnikuman. Já o Nishimura, bem, obviamente ele comemorou o sucesso, já que era mais uma obra para trazer dinheiro tanto para Weekly Shonen Jump quanto para a editora Shueisha. No final, Nishimura, pai da Era de Ouro, acabou sendo promovido em 86 para cargos mais altos da Shueisha, deixando o cargo de editor-chefe após 8 anos. Até hoje, o editor-chefe que continuou por mais tempo na Weekly Shonen Jump. Hokuto no Ken chegou à sua conclusão em 88, vindo receber continuações só muitos anos depois, e Dragon Ball terminou em 95. Já Torishima se tornou editor-chefe da Weekly Shonen Jump em 96, sendo um dos editores-chefes mais importantes da história, por guiar a revista em seu renascimento, lançando obras como One Piece, Yu-Gi-Oh!, Hunter x Hunter, Ikaru no Go, Naruto, Shaman King, e a lista continua. No caso não foi ele que lançou, mas tudo bem, a gente entende. Muitos mangás bons durante a era de Torishima, ele que eu estou cobrindo já no canal, nos vídeos da retrospectiva, começando pela retrospectiva justamente de 96, quando Torishima entra no poder. Não podemos negar assim como Hokuto no Ken acabou inspirando e transformando para sempre Dragon Ball, que veio a se tornar uma das obras mais importantes da história para muitos, e eu não discordo, a obra mais importante de todas. Eu espero que vocês... Que isso, cara? De todas é fogo, né? Mas tudo bem, é muito importante mesmo. De todas, acho que Astro Boy, Tetsuya Atom é muito mais, né? Mas tudo bem. Vídeo legal do nosso querido Nicolini. Acho que é Nicolini, né? Não é Nicolini. Deixa eu ver aqui. Ele bota o nome dele no início. E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini do Analyze. Nicolini, né? Nicolini. Outro vídeo legalzíssimo do nosso querido amigo Nicolini. Analyze, trazendo cultura, informação, trazendo resultado. Isso sim é vídeo bom pra ser reagido, né, gente? Paraíba, ADM, da baleia azul, overkill, you had, sou na boquinha. I have enemies, I have enemies.